Olá, professores e orientadores da FIAP. Estamos aqui para gravar a nossa apresentação do Tech Challenge. Nosso time é composto por essas pessoas que vocês estão vendo na tela: Anderson, Leandro, Matheus e Rogério. Esse daqui é o nosso repositório principal. Aqui no nosso read a gente fala um pouco do nosso projeto, que é uma mecânica, uma API de uma mecânica que vai poder fazer o gerenciamento ali de ordens de serviço. Vamos para a parte legal do DDD, que é o Miro. A gente começou fazendo um brainstorming do projeto e organizou esse brainstorming aqui. A nossa linguagem ubíqua está toda registrada aqui dentro desse painel. Então a gente fala aqui, por exemplo, o que é um usuário, o que é um cliente. A gente tem aqui alguns fluxos mais simples que foram cadastrados sem ser event storming. A gente tem o nosso design tático, que ele tem 3 grandes operações que são feitas ali, né? 3 grandes contextos que são feitos. Aqui tem as legendas, o que eu vou mostrar abaixo, então eu não vou me expandir. Ali abaixo, qualquer coisa a gente volta aqui. Os eventos que a gente cadastrou ali no sistema são esses aqui, eles estão todos descritos. Aqui a gente dividiu o Event Storm em 2 momentos. Um é o momento da API. Então, se a gente tem um time que vai desenvolver apenas a API, isso daqui é como ele vê a aplicação. Agora, se a gente tem um time que desenvolve todas as regras de negócio da nossa mecânica, isso daqui é o que ela vai ver. A da API é mais simplificada, por isso eu não vou entrar nela, eu vou direto aqui do mundo real. No mundo real a gente tem uma tela de consulta de cliente, com um atendente utilizando, que é o ator, ele vai consultar o cliente. Cliente não cadastrado? Cadastra o cliente. Tem uma tela de cadastro de cliente e tem uma política de validação do cliente, que é o quê? Valida CPF, valida nome, está duplicado, tem e-mail, tem telefone. Cliente já está cadastrado? Não, beleza, vamos para a próxima parte, já tem cadastro. Consulta o veículo, mesmo processo do antes. Valida veículo, igual ao cliente. Tem a tela, tem o atendente. Se o veículo já está cadastrado, estamos pronto para receber o OS. Então, perfeito, na primeira visita desse cliente, então a gente já pode vir direto no receber OS. Tela de criação de OS, o atendente colocou ali o veículo e o cliente e cria a OS. E a OS vai para recebida. A OS recebida, ela vai para uma tela de diagnósticos. Essa tela de diagnósticos ela é operada pelo mecânico. Iniciou o diagnóstico, vai para a OS em diagnóstico. Ou seja, o mecânico virou ali e falou: ok, vou começar a trabalhar nesse carro. Vou começar a ver o que esse carro precisa. Viu o que precisa? Ah, troca óleo, faz serviço tal, faz serviço tal, faz serviço não sei o que. Daí então ele tem a tela de diagnóstico para adicionar os produtos e os serviços para ele. Fez tudo, adicionou tudo que precisa, finaliza o diagnóstico finalizado. Gera o orçamento. O orçamento é gerado automaticamente, ou seja, ele só manda gerar o orçamento, ele não precisa fazer mais nenhuma ação. Isso daqui vem do sistema. Orçamento gerado, ele vai reduzir o estoque efetivamente, então ele pega da reserva e reduz o estoque. O orçamento é gerado, ele envia o orçamento para o cliente com a política de notificar cliente. Aqui é onde entra, por exemplo, vai ser o WhatsApp. Orçamento enviado para o cliente, orçamento enviado para o cliente. O cliente tem as duas opções agora, ou ele vai aprovar o orçamento, ou ele vai rejeitar o orçamento. Rejeitou, cancela o OS, devolve as peças para o estoque e o OS fica como rejeitada. Então o cliente diz o que ele quer, o sistema faz o restante. O cliente aprovou, então o orçamento vai para em execução. Fica pronto para o mecânico começar a trabalhar nesse carro. O mecânico, então, depois disso, ele vai poder ter a tela de execução de OS com a lista de OS que estão ali em execução e ele vai poder finalizar uma OS. Finaliza o OS, notifica o cliente, mesmo sistema de notificação, que a OS foi finalizada. Está pronto para o carro dele ser retirado. OS finalizada, ele vem aqui na tela de resumos, né? O próprio atendente vai ter uma tela de resumos, que estão os carros ali na frente, prontos para só entregar a chave, e entregou a chave para o cliente, a OS é finalizada. Então, esse é o nosso Event Storming do que acontece num fluxo de mecânica, desde o cliente chegar na mecânica até o carro ser entregue de volta para ele funcionando novamente. Bom, olá, professores, eu sou o Leandro. Eu vou apresentar aqui o nosso projeto, né, a arquitetura aqui que a gente está usando. Então eu vou passar aqui pela camada de acesso ao sistema, que seria a interface, né? Então vou pegar um controller aqui de exemplo e vou dar uma explicada como que ele funciona, né? Então, por exemplo, aqui nessa nossa rota de iniciar diagnóstico, como que ela funciona, né? Eu adotei aqui o padrão CQRS para a gente fazer uma divisão entre leitura e persistência de dados. Então, aqui a gente consegue dividir bem e ficar até mais próximo ali do Miro, né? Nessa questão de comandos e tal, dá uma simplificada maior. Nós temos o comando
que seria o nosso payload da nossa rota. Nós temos as validações, né, usado tipo record, validações aqui, padrões do Net Framework. Todos os inputs são validados, né, todas as rotas. E aqui na nossa rota a gente injeta direto o handler, usando o From Services. E o nosso render, ele herda de uma interface iCommand Handler, que a gente passa o comando. Isso vai fazer que a gente tenha que implementar aqui esse método handle recebendo um comando como argumento. Então, na hora que chegar aqui, a rota já foi validada, né, com as anotações do passo anterior. Então, a gente garante aqui a consistência, não precisamos fazer nenhum tipo de validação aqui. Então, acaba que o nosso render ele fica bem enxuto e vai direto ao ponto do que ele tem que fazer, né? Se a gente entrar aqui na ordem de serviço, nesse método de atualizar status, nós temos alguns eventos de domínios que são disparados, né? Então, toda vez que eu atualizar um status, vai ser adicionado um evento de domínio aqui, ordem de serviços atualizado evento, contendo o ID da entidade, o novo status e o status anterior. O que isso quer dizer? Que na hora que eu for dar o commit aqui no banco de dados, depois que eu salvei as alterações, eu vou percorrer as entidades e vou disparar todos os eventos que ela tem, né? E aqui sim, eu uso um mediator para disparar de forma síncrona o evento. É dado um handle pela aplicação, aqui por exemplo. Então, o salvando o banco, ela persistiu, foi disparado o evento, ele vai cair aqui nesse handler. Dependendo do status que estiver a ordem de serviço, né, que ele foi atualizado, a gente faz alguma operação. Quando a ordem de serviço for para o status de aguardando aprovação, a gente manda um e-mail para o cliente contendo algumas informações, né, para ele consultar a ordem e tudo mais. Mais um pouco da infra do nosso projeto. A gente está utilizando o AutoFac para fazer registro de dependência automaticamente, ou seja, apesar de ser meio verboso, CQRS, a gente não precisa ficar registrando todos os handlers e comandos na mão. Projetinho de infraestrutura, onde temos seeds, que são executados quando a aplicação sobe, para popular o banco, criar alguma informação. Temos os nossos repositórios aqui, que eles não herdam de nenhum repositório padrão, então a gente tem exatamente os únicos métodos que o repositório deve ter, né? Temos as nossas entidades aqui, a raiz de agregado também a gente procurou utilizar aqui como marcação. Temos nossos eventos aqui, que são criados na camada de domínio. Então, o evento da ordem de serviço, o evento do veículo. Aqui ele é criado aqui no domínio e ele é feito render pela aplicação. Os objetos de valores aqui, que depois eles são convertidos, né, em colunas nas nossas tabelas. Então a gente evita a obsessão, né, por tipos primitivos e aqui a gente enriquece aqui nossas entidades já adicionando validações aqui que são pertinentes, né, para a entidade. Aqui mostrando um pouco do nosso result pattern aqui, essa é aquela classe result que ela é usada em todos os comandos e todas as carries. Então todos os nossos comandos e carriers, elas retornam ou um result de alguma coisa, que no caso seria o DTO, né? Então aqui a gente constrói aqui bonitinho com os status not found, no content, no authorized. Então o nosso projeto aqui ele ficou bem enxuto, né, com nossas camadas de aplicação, core, domínio, infraestrutura e interface. Aqui na parte da autenticação a gente tá usando aqui JWT com claims. Então, através dessa claim aqui, tipo de usuário, a gente define policies que são usadas para fazer a autenticação o gerenciamento de permissões, né, nas nossas APIs, né? Então, que determinada rota só um admin acessa ou só o mecânico acessa. Eu acabei de criar um banco novo, então a gente vai começar uma apresentação do sistema sem nenhum dado aqui. O único dado que a gente vai ter aqui é o do usuário,
que ele entrou através de uma seed. Vamos começar. A primeira parte que eu vou fazer é autenticar o meu usuário. Aqui eu estou usando uma base URL no meu localhost, então essa daqui é a minha versão que está rodando do meu Docker Container. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a autenticação. Para autenticação eu mando o meu usuário e minha senha no meu endpoint de autenticar do localhost 8080. Enviado minha autenticação, eu recebo um token. Esse é o token que eu vou usar para todas as novas operações. Eu vou colocar ela como a variável de ambiente token. Aqui no cliente, eu vou fazer algo parecido. Eu vou utilizar o mesmo token e agora eu quero cadastrar um novo cliente. O cliente é o Roger Gelonese, com esse e-mail, com esse telefone. Então aqui chegou um status de created e o usuário que foi criado ali nesse endpoint. Agora eu vou tentar criar um usuário, só que dessa vez eu estou com um CPF incorreto. Eu vou dar um send e aqui ele devolveu um erro, o problema que é o CPF tem um valor inválido. E agora eu vou pegar o meu cliente através daquele ID que eu acabei de salvar. Então o meu get deu certo, ele devolveu aqui Rogério Gelonese. E se eu venho aqui, né, o tabela de clientes que antes não tinha dado nenhum, agora ele apresenta o Roger Gelonese. Então a integração com o banco de dados está um sucesso. Eu posso pegar também meu cliente por identificação fiscal, mas eu venho aqui pelo meu CPF e ele também é capaz de me devolver por causa da minha identificação fiscal. E ele também pode me devolver pelo nome. Então, se eu pesquisar pelo nome, eu pesquisei aqui por Gelonese. Mesma coisa, ele devolveu aqui o cliente. Agora eu vou cadastrar um veículo. Eu vou cadastrar aqui para mim. Perfeito, foi cadastrado com sucesso no meu usuário. Agora eu vou cadastrar uma placa completamente incorreta e vou dar um send. E ele vai me devolver que a placa é inválida e os padrões que são aceitos, que é o Mercosul ou a BR antiga. Então aqui eu vou dar um get por ID, que é aquele veículo que eu acabei de pôr na variável de ambiente, com o cliente que também está em variável de ambiente, e ele retorna para mim o veículo. Mas eu posso dar get pela placa também, então tem aquela placa que eu cadastrei, eu vou dar um send e ele entra aqui. Agora eu vou gerar um insumo, um produto, vou cadastrar um produto que é do tipo insumo óleo de motor. Vou dar um send. Eu vou colocar aqui como produto insumo. Mesma coisa para peça. E agora eu também tenho uma peça. Agora eu quero o insumo por ID. Beleza, chegou aqui o meu óleo de motor. E agora pelo nome, eu tenho aqui o óleo de motor. Então, agora a gente vai passar para o serviço, que é basicamente um produto, só que não tem controle de estoque. Eu vou criar aqui um serviço de troca de óleo. Beleza, foi criado com sucesso. E agora sim o nosso fluxo principal de domínio, que é as ordens de serviço. A primeira ordem de serviço vai ser receber um serviço. Então eu tenho aqui o meu cliente e o veículo que a gente fez o cadastro anteriormente. E eu vou receber ela, que é o nosso primeiro passo. Ele foi recebido com sucesso. E agora eu vou iniciar o diagnóstico desse serviço. Beleza, veio aqui com sucesso. Vou agora adicionar produtos. Perfeito, ele adicionou uma peça e um insumo aqui para a nossa ordem de serviço. Eu vou adicionar serviço também. Vou dar um send. E aqui a gente tem o serviço que foi adicionado. Agora a gente vai começar a trocar o status dessa ordem de serviço. Então eu tenho aqui, ela está com status 2. Diagnosticar. Vou dar um send. E ele vai trocar o seu status. Foi para 3. Agora eu vou aprovar. Então aqui é quando o cliente vem e aprova o fluxo de ordem de serviço, aprova o orçamento. Ele também vai mudar o seu status para 5. Importante dizer que, por exemplo, e se por engano eu quiser diagnosticar de novo? Se eu der um enter, ele vai dizer, ó, transição inválida. Então aqui ele tem uma exception com o da onde pode ir para onde pode ir. Então você não vai conseguir mover em um fluxo que o sistema não permite. Então beleza, aqui ele foi aprovado. Tem também o fluxo de rejeitar, que a gente viu lá no Event Storming, mas daí ele vai para outro caminho. E depois de aprovado, então, ele está em execução e ele vai poder finalizar. Finalizado com sucesso, o cliente pode vir aqui buscar as chaves e eu posso entregar o carro e entregar a ordem de serviço. E assim a gente finaliza a nossa OS. E aqui, a qualquer momento, eu posso dar um get na minha ordem de serviço. E eu vou ter o status e os dados básicos daquela ordem, inclusive com o valor do orçamento que foi proposto para ela. Essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado, espero que tenham cumprido todos os requisitos. Muito obrigado e até o próximo semestre.